Por que você simplesmente não desaparece? Disparou minha enteada durante uma briga. A mãe dela entrou na onda. Seríamos muito mais felizes sem você. Não respondi nada. Simplesmente subi, arrumei minhas coisas e fui embora. Hoje de manhã, meu celular quase explodiu com 13 chamadas perdidas. Desde que entrei na sala de casa neste domingo, senti que tinha algo estranho no ar. A casa estava silenciosa demais. Mas não era só isso. Meus olhos varreram o ambiente, tentando identificar o que estava fora do lugar. E então caiu a ficha. Todas as nossas fotos de família pareciam diferentes. Me aproximei da moldura grande acima da lareira. Aquela da nossa viagem para Yellowstone no verão passado. A foto ainda estava lá, mas eu não. Cada foto minha tinha sido cuidadosamente removida, deixando buracos esquisitos nos momentos de família dos últimos 3 anos. Fiquei parado ali com a xícara de café esfriando na mão, quando ouvi a porta da Stella se fechar devagar lá em cima. Seus passos hesitaram no topo da escada. Ela obviamente percebeu que eu estava acordado. Depois de alguns segundos, desceu com o celular na mão, evitando a todo custo olhar na minha direção enquanto seguia para a cozinha. "Bom dia", falei, tentando manter a voz neutra. O silêncio que veio depois foi pesado, cheio de significado. 3 anos. Esse era o tempo que eu tinha passado na vida da Stella. 3 anos tentando construir uma confiança frágil, de noites de filmes, de ajudar com o dever de casa de matemática, de tentar estar presente sem forçar nada. Agora, aos 16 anos, ela estava começando a se afastar. Eu já esperava alguma rebeldia típica da idade, mas isso era diferente. Começou semana passada, quando me ofereci para ajudar no projeto de química dela. Ela estava penando com a matéria e eu pensei, bom, não importa o que eu pensei. A resposta dela foi como um tapa na cara. "Para de fingir que se importa com minhas notas. Você não é meu pai de verdade." Eu já tinha ouvido variações disso antes, mas o tom dessa vez foi outro, afiado, calculado. Delilah, minha esposa, estava na cozinha e deve ter escutado, mas não disse uma palavra. Aquele silêncio, parecia que ela estava escolhendo um lado. E nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Coisas pequenas, louça deixada na pia com olhares de desprezo, portas batendo forte demais, conversas que morriam assim que eu entrava na sala. Delilah também começou a se afastar, desviando toda vez que eu tentava conversar sobre o que estava acontecendo. "Ela só tá sendo adolescente, Thomas. Não leva pro pessoal." Mas ontem à noite tudo desabou. Stella estava mandando mensagens durante o jantar, o que sempre combinamos que não era permitido. Quando lembrei ela de maneira tranquila, ela jogou o celular na mesa. "Af, por que você tem que controlar tudo o que eu faço? Por que não me deixa em paz?" "Stella", comecei, tentando manter a calma. "Vai fazer o quê? Fingir que é meu pai? Eu já tenho um." Ela se levantou da mesa com a cadeira arrastando no chão. "Por que você não simplesmente some? Ninguém te pediu para tentar tanto. É patético." Olhei para a Delilah, esperando, sei lá, alguma reação. Talvez apoio? Alguma tentativa de apaziguar? Mas não. Ela largou o garfo e disse baixinho, "Talvez realmente fôssemos mais felizes sem você." As palavras pairaram no ar, pesadas como fumaça. Na minha cabeça, flashes dos últimos 3 anos. O dia em que a Stella riu pela primeira vez de uma piada de pai que eu contei. A noite em que ela me ligou chorando depois do primeiro, fora que levou do namorado. O sorriso orgulhoso da Delilah quando a Stella pediu minha ajuda, e não a dela, para escolher o vestido do baile. Me levantei devagar, deixando o jantar pela metade. "Ok", falei simplesmente. "Ok o quê?" Stella retrucou, mas havia um brilho estranho nos olhos dela. Incerteza? Talvez. "Se é isso que vocês querem, ok." Subi até o quarto e peguei minha bolsa de viagem antiga. Conseguia ouvir sussurros lá embaixo, mas ninguém subiu. Enquanto eu jogava umas roupas suficientes para alguns dias dentro da bolsa, percebi que minhas mãos não tremiam. Eu estava estranhamente calmo. Quando desci, Stella já tinha sumido. Devia estar trancada no quarto. Delilah estava encostada na porta da cozinha de braços cruzados. "Então é isso? Vai fugir? Você disse que estariam melhor sem mim." Respondi, conferindo se estava com as chaves e a carteira. "Só tô respeitando isso. Não era isso que eu quis dizer?" Ela começou, mas parou. Orgulho, raiva ou sabe-se lá o que engoliram o resto da frase. Peguei minha bolsa. "Vou ficar na casa do Ryan. Depois penso em algo definitivo." Parei na porta por um instante. Sabe, Stella dizer aquelas coisas, doeu. Mas ouvir você concordar, isso quebrou algo aqui dentro, Del. Dirigi até a casa do Ryan em silêncio. Ele nem perguntou nada. Só arrumou o quarto de hóspedes pra mim, sem pestanejar. Esse é o tipo de amigo que ele é. Desliguei o celular e tomei um calmante da minha necessaire de viagens. Hoje de manhã acordei com a luz batendo em cortinas estranhas.
Quando finalmente liguei o telefone, ele explodiu de notificações. 13 chamadas perdidas, 8 da Delilah, 3 da Stella, 2 da minha irmã, Queen, 27 mensagens de texto, 4 mensagens de voz. Ainda não ouvi nenhuma. Tô sentado aqui no quarto de hóspedes do Ryan, olhando o movimento da rua lá embaixo, pensando nos espaços vazios nas fotos da família. Talvez eles sempre tenham estado ali, eu só não queria enxergar. O celular vibra de novo. É a Stella. Depois de tudo que aconteceu, fico olhando pro nome dela na tela, me perguntando o que poderia ser tão urgente agora. Mas eu não tô pronto. Ainda não. Às vezes, o mais difícil não é ir embora, é decidir se vale a pena voltar. Primeiro, muito obrigado a todos pelos comentários de apoio no meu último post. De verdade, eu não esperava uma resposta tão absurda, respondendo às perguntas que mais apareceram. Sim, eu li todas as mensagens. Não, ainda não respondi nenhuma. E sim, continuo na casa do Ryan. Hoje de manhã começou como os outros dias. Eu fingindo que estava focado no trabalho, mas na real só encarando o celular, me perguntando se deveria quebrar o silêncio. Foi aí que o Ryan soltou uma bomba no café da manhã. Miles tá de volta na cidade, ele disse, deslizando o celular pela mesa até mim. Lá estava uma foto do pai biológico da Stella no Facebook, marcado num restaurante da cidade 2 semanas atrás. O mesmo Miles que não paga pensão há 3 anos. O mesmo Miles que perdeu os últimos 4 aniversários da filha. De repente, tudo começou a fazer sentido. Peguei meu celular e comecei a reler as mensagens. As mensagens da Delilah tinham mudado de tom. Primeiro era raiva. Muito maduro da sua parte fugir em vez de conversar. Depois, preocupação. Só diz pra gente que você tá bem, por favor. E mais recente, algo mais complicado. A última mensagem dizia: tem uma coisa que você precisa saber. É sobre a Stella. Por favor, me liga. Queen apareceu na hora do almoço, trazendo café e aquela cara determinada de quem já chega pronta pra se meter na minha vida. Você tá um caco, ela anunciou, se jogando no sofá do Ryan. Valeu. Também é sempre ótimo te ver, mana. Resmunguei. Ela nem sorriu. Ontem eu encontrei a Stella no shopping, disse ela. Isso imediatamente capturou minha atenção. Ela tava encontrando o Miles pra tomar um café. Ela não me viu. Queen me olhou com atenção, analisando cada reação. Ela tava com aquele olhar, sabe? Aquele de quem tá tentando não se empolgar demais? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Era o mesmo olhar que a Stella tinha quando recebeu a carta de aceitação do programa de verão no ano passado, como se tivesse medo de acreditar que algo bom de verdade pudesse acontecer. Você sabia que ele tá mandando mensagem pra ela há meses? Queen continuou, prometendo que dessa vez vai fazer tudo certo. Meu estômago embrulhou. Abri o Instagram da Stella, coisa que raramente faço. A última postagem era uma foto dela com o Miles. Tempo de família de verdade. Os comentários estavam lotados de emojis de coração dos amigos dela, que, claro, não faziam ideia da história toda. Ryan, que estava ouvindo quieto, finalmente falou. Lembra o que aconteceu da última vez que ele apareceu, quando a Stella tinha 13 anos? Lembrei. Miles chegou cheio de promessas. Ficou 2 semanas e depois sumiu sem dar notícia. Stella ficou dias sem sair da cama. E eu e a Delilah passamos meses tentando reconstruir a confiança dela, fazendo ela acreditar que era suficiente, que merecia coisa melhor. Como se tivesse sido combinado, meu celular apitou com uma nova mensagem da Delilah. Ele tá pedindo pra Stella ir morar com ele e ela tá considerando. Por favor, Thomas, sei que você tá magoado comigo, mas ela precisa de você. Comecei a digitar várias respostas diferentes. Apaguei todas. O que eu poderia dizer? Desculpa, você mandou eu sumir, agora quer que eu volte? Tudo aquilo parecia uma piada de mau gosto. Aí veio outra notificação. Novo story da Stella no Instagram. Uma foto de vários folhetos de universidades espalhados na cama. Com grandes mudanças chegando, às vezes você precisa escolher seu verdadeiro caminho. Essas eram exatamente as palavras que o Miles usou 3 anos atrás, antes de largar tudo e se mudar para o outro lado do país em busca do verdadeiro caminho e parar de atender as ligações da filha. Queen percebeu minha expressão. O que você tá pensando? Naquele dia do meu casamento com a Delilah, respondi devagar. Lembra do que a Stella disse no discurso dela? Que às vezes a família encontra a gente quando a gente menos espera? E agora? Agora ela estava postando sobre a família de verdade e o caminho de verdade, enquanto o Miles fazia pose de pai do ano. Ele conseguiu convencer ela. Parei de falar quando o celular começou a tocar. Número desconhecido. Thomas, aqui é a senhora Anderson, da Riverside High. Eu sou a orientadora da Stella. Sei que é incomum ligar,
mas preciso conversar com você sobre algumas mudanças preocupantes nos planos acadêmicos e no comportamento recente da Stella. Você poderia vir amanhã de manhã? Aceitei o encontro, o coração disparado. A Stella sempre manteve notas excelentes desde o primeiro ano do ensino médio, determinada a entrar numa boa faculdade. O que será que mudou? Quando desliguei, vi o Ryan e a Queen me encarando, esperando alguma reação. E aí? Perguntou a Queen. Então acho que tá na hora de parar de ficar quieto. Peguei o celular e finalmente abri o correio de voz da Stella. A voz dela era pequena, diferente da habitual confiança. Eu sei que você deve me odiar agora, e eu entendo. Só que eu preciso te contar uma coisa sobre o que eu disse do Miles. Por favor, me liga. Tinha algo no tom dela que me lembrou a garotinha de 13 anos que esperava todo dia, cheia de esperança, uma carta que nunca chegava. Amanhã, às 9h, tenho reunião com a orientadora. Depois disso, acho que finalmente chegou a hora de conversas sinceras. Porque o lance de sumir, às vezes serve para você enxergar as coisas com mais clareza, de longe. O número da escola ainda piscava na tela. Logo embaixo, apareceu uma notificação no grupo de família, do qual eu ainda faço parte, enviada pelo Miles. Grandes novidades. Anúncio importante no jantar de amanhã. Eu tenho quase certeza do que é esse grande anúncio. E dessa vez não vou deixar a história se repetir. Passei a última hora tentando encontrar uma forma de escrever essa atualização. A reunião com a Sra. Anderson revelou coisas que eu nunca poderia imaginar. E o que aconteceu depois? Bom, deixa eu começar do começo. Cheguei cedo na Riverside High, vendo os alunos correrem apressados para o primeiro período. Alguns colegas da Stella me reconheceram, e pelos olhares rápidos e cochichos, já dava para sentir que os boatos sobre o meu sumiço estavam rolando. A Sra. Anderson não perdeu tempo. Assim que me sentei, ela deslizou um formulário pela mesa. Ontem, ela disse, a Stella deu entrada nos papéis para sair das turmas avançadas. Além disso, também saiu do clube de francês e do conselho estudantil. Quando perguntei o motivo, ela disse que vai se transferir de escola no próximo semestre. Senti o peito apertar. Eram justamente essas atividades extracurriculares que ela lutou tanto para conseguir, a base do sonho dela de entrar numa boa faculdade. E tem mais, continuou a Sra. Anderson. Semana passada ela pediu para enviarmos o histórico escolar dela para 3 escolas, todas na Califórnia. Ela fez uma pausa, me olhando com atenção. A mesma cidade onde o Miles acabou de comprar uma propriedade. Foi aí que tudo começou a se encaixar. Tirei o celular do bolso e mostrei para ela a mensagem do Miles. Aquele grande anúncio que ele mandou no grupo da família. Deixa eu adivinhar, falei. Ele vai abrir um novo negócio por lá? Ela assentiu. A Stella comentou algo sobre uma startup. Disse que o pai precisa de investidores da família para colocar o projeto de pé. Aquele velho enjoo me invadiu de novo. O mesmo que senti 3 anos atrás, quando o Miles convenceu a Delilah a emprestar dinheiro para uma oportunidade imperdível de negócio. Dinheiro que nunca vimos de volta. Saí da escola e fui direto para nossa casa. O carro da Delilah estava na garagem, e pela janela vi ela andando de um lado para o outro na cozinha, falando no telefone. Ela me viu chegando e correu para abrir a porta antes mesmo que eu batesse. Ele pediu dinheiro para ela, disse, antes que eu dissesse qualquer coisa. O fundo da faculdade. Tá enchendo a cabeça dela de promessas sobre essa tal startup de tecnologia, dizendo que se ela investir agora, vai ganhar dinheiro suficiente para pagar qualquer faculdade que quiser. Cadê ela? Tomando café com o Miles de novo. A voz da Delilah falhou. Tentei dizer para ela que era golpe, mas ela me acusou de estar com inveja, dizendo que pelo menos o pai dela acredita nos sonhos dela. Sentei no balcão da cozinha. O mesmo lugar onde tudo desmoronou na semana passada. Por que você não me contou que ele tinha voltado? Eu tentei resolver sozinha. Achei que se conseguisse manter os dois separados, ela balançou a cabeça, se culpando. Aí você e a Stella brigaram, e ela disse aquelas coisas, e eu entrei em pânico. Fiquei do lado dela porque morri de medo dela escolher ele de vez. Antes que eu pudesse responder, ouvimos a porta da frente abrindo. Era a Stella. Ela parou congelada quando me viu ali. Parecia outra pessoa. Maquiagem feita, usando aquela jaqueta cara que claramente foi o Miles quem comprou. Mas os olhos dela estavam vermelhos. O que você tá fazendo aqui? Ela perguntou, mas o tom agressivo de sempre sumiu. Suas turmas de AP? Sério? Perguntei com a voz calma. E Stanford? Planos mudam. Ela murmurou, desviando o olhar. Papai disse que... Miles disse. Corrigi baixinho. Algo brilhou no rosto dela. Ele tem contatos lá fora. A startup é garantida também. Assim como a revenda de carros antigos era garantida. Ou a franquia de food truck.
Abri o notebook que trouxe comigo e mostrei para ela os documentos que passei a manhã pesquisando. Quer ver o status atual de registro da empresa do Miles? Ou o relatório de crédito dele? Ou quem sabe os 3 processos que ele está enfrentando por outro investimento garantido? As mãos da Stella tremiam enquanto ela mexia no laptop. A cada clique, a fachada cuidadosamente montada dela começava a ruir. Quando ela chegou ao processo da avó da enteada anterior do Miles, tentando recuperar o dinheiro da faculdade que ele pegou emprestado, a primeira lágrima caiu. Ele disse... A voz dela falhou. Ele disse que tinha mudado, que queria recuperar o tempo perdido, que a gente podia ser uma família de verdade. Ela levantou os olhos de repente. O álbum de fotos. Sussurrou. Ele disse que eu tinha que provar que estava escolhendo ele, que você era o motivo dele ter se afastado, que você tinha roubado o lugar dele. Ah, minha querida. Delilah tentou se aproximar, mas a Stella recuou. Eu sabia, ela murmurou. Lá no fundo eu sabia, mas eu queria tanto acreditar. O celular dela apitou. Mais uma mensagem do Miles. Ela encarou a tela por um longo tempo e depois simplesmente desligou o aparelho. Eu preciso ir, disse, subindo rapidamente as escadas. Eu só preciso pensar. Deixamos ela ir. Às vezes, dar espaço é o maior gesto de amor que você pode fazer. As horas passaram. Eu e a Delilah finalmente conversamos. De verdade, pela primeira vez em semanas. Falamos dos nossos medos, dos nossos erros. Falamos sobre a Stella, sobre o Miles, sobre nós dois. Perto da meia-noite, já me preparando para voltar para casa do Ryan, meu celular vibrou. Mensagem da Stella. Eu estraguei tudo. Tá tudo bagunçado. A gente pode conversar, mas conversar de verdade. Não sobre Miles, nem dinheiro, nem briga. Só, lembra quando você me levava para tomar sorvete depois das aulas de dança e eu desabafava da escola? Será que a gente pode fazer isso de novo? Sei que não mereço, mas tô mandando essa mensagem estacionada no sorvete da esquina. Tá fechado, mas o dono é nosso amigo. Ele vai ficar aberto só pra gente. Só queria tentar. Se você quiser, olhei pela janela e vi o carro dela parado lá. Ela tava ali, provavelmente reunindo coragem pra sair, assim como eu. Às vezes, as conversas mais difíceis começam com os menores gestos, ou, nesse caso, com sorvete de menta com chocolate à meia-noite. Aquela noite na sorveteria mudou tudo. Stella falou por horas. Sobre as manipulações do Miles, sobre seus medos, sobre a culpa que sentia. Mas foi um comentário quase sem querer que acendeu um alerta em mim. O Miles estava pedindo para ela convencer os pais dos amigos a investirem na tal startup também. Na hora, tudo fez sentido. Lembrei dos processos que encontrei, do padrão de golpes que ele aplicava. Se aproximava das famílias através dos filhos. A raiva que eu vinha segurando finalmente encontrou um propósito. Sabe, eu disse com cuidado, o que ele tá fazendo não é só imoral, é crime. Stella levantou os olhos do sorvete derretendo. Como assim? Expliquei sobre fraude financeira, sobre esquemas de investimento sem autorização legal. Os olhos dela se arregalaram. Ela puxou o celular e me mostrou as conversas de grupo onde o Miles estava. Sim, pedindo dinheiro diretamente para menores de idade. Naquela mesma noite, depois de deixar a Stella em casa, comecei a fazer umas ligações. A Queen tinha um amigo na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do Zewara. O Ryan conhecia alguém da promotoria. Até a manhã seguinte eu já tinha um plano montado. O Miles não fazia ideia do que vinha por aí. Estava ocupado demais preparando seu jantar do grande anúncio, onde planejava convencer a Stella a transferir o fundo da faculdade para ele. Ele até convidou alguns pais de amigos dela, mais possíveis alvos. O jantar era num restaurante chique. Miles estava no auge, falando de contatos no Vale do Silício, de retornos garantidos. Esperei até servirem as entradas para me levantar. Antes da gente continuar, falei, tem umas pessoas que gostariam de se juntar a nós. Bem na hora, 2 agentes federais e um investigador estadual entraram no salão. O rosto do Miles passou de confiante para confuso e, em segundos, para apavorado. A verdade? Ele não estava só aplicando um golpe. Estava envolvido em 7 esquemas diferentes de fraude em 3 estados. Cada vez que se reaproximava da Stella ao longo dos anos, era porque estava preparando novos alvos. A revenda de carros antigos, que fez a Delilah perder as economias, parte de um golpe maior. A franquia de food truck, mesma coisa, mas o mais bonito é que, dessa vez, ele foi descuidado. Documentou tudo em mensagens e e-mails para Stella, achando que ela nunca o trairia. Quando ela encaminhou todas essas provas para os investigadores, o destino dele foi selado. Ah, e os pais no jantar?
estavam todos usando escutas. Cada promessa, cada mentira, cada proposta ilegal de investimento, tudo gravado. O Miles tentou fugir, deu até pra rir, derrubou um garçom, saiu correndo, conseguiu dar 3 passos antes da segurança derrubar ele no chão. Enquanto o algemavam, ele lançou pra Stella aquele olhar de cachorrinho arrependido que já tinha enganado ela tantas vezes. Querida, isso tudo é um mal-entendido. Fala pra eles que eu sou seu pai. Stella se levantou com as costas eretas. Meu pai tá bem aqui, disse ela, pegando na minha mão, e ficou me olhando, como se dissesse, você venceu, você colhe o que planta. O que veio depois foi intenso. Matérias nos jornais, depoimentos das vítimas, mais famílias aparecendo. Os investigadores descobriram mais de 2,3 milhões de dólares roubados. O Miles deve pegar entre 15 e 20 anos de prisão. A tal startup não existia. Era só um site fajuto e fotos roubadas de um escritório real de tecnologia. Mas a verdadeira vitória não foi ver ele ser preso. Foram as pequenas coisas que vieram depois. A Stella juntou todas as fotos que tinha com o Miles, colocou numa caixa e entregou como evidência. Provas, ela disse com um sorriso de canto de boca. O mesmo sorriso antigo dela que eu tanto sentia falta. Ela se reinscreveu nas turmas avançadas. A escola entendeu o contexto e acolheu de volta. Os pais dos amigos dela, longe de ficarem bravos, criaram um grupo de apoio para famílias vítimas de golpes parecidos. Algo bom nascendo de algo horrível. Ontem à noite, a Stella me pediu ajuda para revisar as redações da faculdade. Agora eu tenho uma história única para contar, disse ela brincando. Quantas pessoas podem escrever sobre ter desmascarado o império de fraudes do próprio pai biológico? Eu e a Delilah estamos fazendo terapia de casal. Tem confiança para reconstruir, feridas para curar. Mas ver a Stella recolocando minhas fotos no álbum da família, uma por uma, endireitando com carinho, disse mais do que qualquer conversa. Hoje de manhã, ela desceu cedo para o café da manhã. Trazia um envelope na mão. Encontrei isso no meu quarto, disse, deslizando o envelope pela mesa. É o contrato de investimento que o Miles queria que eu enviasse semana passada. Achei que talvez você quisesse adicionar ao arquivo das provas. Olhei para ela, depois pro envelope. Quer entregar junto comigo pros investigadores? Ela sorriu. Aquele sorriso verdadeiro, desarmado, que eu achava que nunca mais veria. Mas só se a gente puder tomar sorvete depois. Tem gente que acha que foi vingança pesada demais. Que família é família. Não importa o que aconteça. Mas a verdade é que família de verdade não tenta roubar o seu futuro. Família de verdade te protege, mesmo que isso signifique te proteger de outra parte da família. O julgamento do Miles é no mês que vem. A Stella tá escrevendo a declaração de impacto da vítima, aquela que vai ler no tribunal. Tá revisando cada palavra com cuidado. Ontem, ela me mostrou o rascunho. Preciso de um final forte, disse. Algo que mostre que eu não sou só uma vítima dele. Na minha opinião, ela já encontrou esse final. Tá no jeito que ela anda agora, cabeça erguida. Tá no modo como tá ajudando outros jovens a identificar golpes, enquanto folheia aqueles panfletos de universidades espalhados de novo na mesa do quarto. O caminho verdadeiro dela, não o que o Miles tentou vender. Às vezes, seguir em frente significa garantir que o passado não tenha mais o poder de ferir ninguém. E às vezes, a melhor vingança nem é ver o outro pagar pelos crimes. É você prosperar, apesar deles. Hoje à noite vamos ter um jantar em família, só nós 3. A Stella vai fazer o molho de macarrão famoso dela, aquele que aprendeu vendo vídeos de culinária comigo na pandemia. Coisa simples, coisa boa, coisa de família de verdade, do tipo que o Miles vai ter bastante tempo para pensar, lá da cela dele.